Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 2 do livro O Amor como Solução. O título deste capítulo é Informações Infelizes. Bom, vou ler o que a autora diz e vou fazer alguns comentários. A arte de deturpar os fatos e as conversações tem sido responsável por males irreparáveis. Inconscientemente, às vezes, ou por espírito mesquinho de competição e inferioridade moral, o indivíduo compraz-se em distorcer ocorrências. A informação infeliz gera incompreensões e lutas que poderiam facilmente ser evitadas. E ao informante traz um certo prazer por sentir-se importante pelo efeito destrutivo. Então aqui ela chama de informações infelizes, o que eu poderia traduzir como fofocas, né? Aquilo que as pessoas falam por serem levianos ou até de forma proposital, por sentir-se bem, né? Por sentir prazer em fazer mal ao outro. Bom, e ela fala que isso tem um efeito muito destrutivo, que gera problemas que facilmente poderiam ser evitados. Ela diz ainda: sabem dissimular os sentimentos e são até mesmo solícitos em relação àqueles que traem. Então, são pessoas, né, que às vezes são tão dissimuladas, tão falsas, que criam a informação errada e depois ainda se mostram solidários, né, àquele que, em tese, teria sofrido o choque. Bom, mas né, o que ela diz então sobre essas pessoas? Não são credores de respeito nem de consideração. Antes merecem a compaixão pela enfermidade moral e espiritual que os desgoverna, situando-os em lamentável posição no processo de evolução. Então ela diz: essas pessoas não merecem nossa consideração, nosso respeito. No entanto, merecem a nossa compaixão, porque são pessoas doentes, né? Ela fala, enfermidade moral e espiritual. São pessoas ainda inferiores do ponto de vista moral, né? Que estão ainda numa posição muito baixa na escala de evolução. Ela diz ainda: não escaparás desses irmãos. Não desejam que prossigas porque a tua dedicação afeta-os. Desse modo, não gastes o teu precioso tempo em defesas desnecessárias, quando por eles acusado, porque os teus atos valem mais do que quaisquer palavras que profiras. Intimamente gostariam de possuir os teus valores morais. Ociosos, porém, acostumam-se na inutilidade, evitando compromissos que os sobrecarregam e que os exponham à sanha de outros acusadores. Então ela está dizendo, olha, a gente não vai escapar dessas pessoas, né, maldosas. No entanto, ela traz aqui informação de que são pessoas que, na verdade, nos invejam, porque gostariam de ter ela diz, a tua dedicação, gostariam de possuir os teus valores morais. Então, na incapacidade de ser como nós somos, essas pessoas nos atacam. Ela diz, então, não gaste seu tempo, né, tentando argumentar, se defendendo. Seus atos valem mais do que as palavras. E ela diz então aqui, é muito mais fácil atirar-se pedras no telhado alheio do que resguardar o próprio. Então ela diz, são pessoas que se acostumam a ser ociosas, a fazerem nada, né? E ao invés de procurar se melhorar, elas perdem tempo, né, atirando pedras no telhado alheio, então tentando prejudicar o outro. E assim, é muito fácil criticar
o outro, né? O difícil é fazer, né? Aliás, só erra quem faz, né? Quem não faz não vai errar nunca. Diz ainda: verás o teu nome acusado de práticas negativas que nunca realizaste. Mas não te preocupes com isso. O que te deve importar é a preservação do trabalho que atrairá outros indivíduos nobres. Os insanos mensageiros das informações infelizes serão vítimas também da própria ou da peçonha dos semelhantes e compreenderão o mal de que se tornaram objeto. E, seja qual for a circunstância, não te preocupes com defesas inúteis. Então ela fala, olha, vão te acusar de coisas que você nunca fez, mas tudo bem, não se preocupe com isso, né? Mais importante é o que você de fato faz. E quanto a essas pessoas, elas vão colher os frutos que elas estão cultivando. Porque todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa é uma expressão que a Joana usa, né? Não nesse livro, mas em outros. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós prestamos contas apenas daquilo que nós fazemos. Então, cada um paga, né? Pelos erros que comete. Se não for agora, será numa outra encarnação. Mas isso é certo. Então, não se preocupe com o outro, preocupe-se com o que você de fato faz. E ela encerra dizendo: Jesus, que era irretocável, não passou isento desses maldosos adversários do progresso. Se nem Jesus escapou, Jesus, o espírito mais evoluído que já passou pela Terra, imagina nós que ainda temos um longo caminho pela frente para atingir essa superioridade moral do nosso mestre. Bom, essa é a mensagem de hoje. Aguardo você na próxima.